Bem-vindos a mais uma aula do Ciência Milenar Indiana. Hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais famosos da literatura da Índia clássica, os Yoga Sutras de Patanjali. Podemos começar explicando o grande interesse mundial por este texto. Ele é um texto que explica uma das tecnologias mais importantes ligadas à filosofia original da antiga Índia, o yoga. Não é? Então, todos vocês já devem ter visto ou já devem ter experimentado pessoalmente fazer alguma pose relativa a esta ciência ligada ao corpo. Não é? Antes de mais nada, nós precisamos explicar o parâmetro correto para a compreensão dos significados dos versos, não é? Dos sutras, dos mantras desta literatura original. Não é? Para alcançarmos o significado correto dos Yoga Sutras de Patanjali, não é? Do Srimad Bhagavatam ou do Bhagavad Gita, nós devemos traçar uma linha que é composta pelo mestre, pelo guru, não é? Alguém, como guru, nós sempre entendemos não os falsos, mas aqueles que são efetivamente capazes, não é? De nos levar ao conhecimento perfeito. Portanto, as almas autorrealizadas. A expressão falso guru, na verdade, é como se nós disséssemos um sol frio, não é? Um dia escuro. Não é? É algo que estruturalmente seria impossível. Só se torna realidade na época em que nós estamos vivendo, onde os malabaristas de palavras assumem a posição de professores, como os próprios Puranas profetizaram há mais de 5.000 anos. Muito bem. Então, aquele que possui conhecimento realizado, os sábios, ou seja, a sociedade daqueles que possuem conhecimento perfeito. Não é? O que a tradição diz sobre aqueles versos. E o Shastra, o manuscrito sagrado, o texto em si. Se essas três opiniões estão na mesma linha de pensamento, confirmam a correta interpretação do conhecimento, nós podemos alcançar o significado perfeito sem sombra de erros. Entendem? Portanto, não estamos falando de uma filosofia que está somente contida no texto, ou somente ligada à opinião de um único mestre, ou somente ligada a uma tradição. O conhecimento védico necessariamente necessita destes três pernos, como aquilo que produz um plano. Não é? Uma mesa pode ficar de pé, um banquinho como aquele pode ficar de pé, somente se ele tem, no mínimo, 3 apoios. Estes são os 3 pernos do conhecimento ligado à filosofia indiana. Então, alguém que possui conhecimento realizado, a tradição dos grandes sábios e o significado específico contido nos versos, nos mantras, que nós vamos analisar aqui. Portanto, isso é o que conduz à meta suprema. Podemos entender disso que alguém que abre uma edição qualquer dos Yoga Sutras, de certa maneira, vai ter dificuldades em compreender este significado último e perfeito, pois ele vai interpretar o manuscrito sagrado ou os Yoga Sutras com a sua própria percepção pessoal, sem conseguir sintonizar o significado profundo através destes 3 níveis de filtro, esses 3 pontos que vão sustentar a compreensão. Muito bem. Então, os Yoga Sutras são um texto de esclarecimento sobre a disciplina física do yoga e também um texto de esclarecimento sobre a disciplina espiritual. Porque o yoga físico que nós praticamos com este asana, com a postura da árvore, não é? Famosa postura que nós vemos nas imagens relativas ao yoga, este ou aquele asana, não é? Eles são um convite
a uma postura interior, a uma capacidade de organizar a experiência, a fim de que possamos entender o absoluto, a um nível de compreensão mais elevado, pois o yoga não é somente um exercício, um mero exercício físico, como ele é vivido no Ocidente. Muito bem. Então, o que é importante também entender é que o texto dos Vedas nunca pode ser considerado nem omisso e nem meramente metafórico. A literatura original diz: a iluminação é a compreensão literal, a consciência suprema é a compreensão literal de todos os versos desta literatura. Hoje em dia as pessoas pensam, mas eu não consigo me iluminar se eu não ler os Vedas. Não é esvaziando a cabeça que nós vamos alcançar consciência plena. Nós explicamos isso na aula Reconstruindo a Nova Era. Não é? A meditação Vipassana, uma das tecnologias descrita nos Vedas, é um meio de controle e de equalização do nível mental, algo como uma limpeza do rádio que a mente manifesta em nossa percepção, na nossa audição cerebral, não é? Mas ele não é o objetivo da vida espiritual, ele não é o objetivo da filosofia. Entende? Ele é um meio que nós vamos entender melhor como e quando usá-los agora. Não é? Então, nós devemos entender que não é se tornando cada vez mais vazios e ignorantes que nós vamos, não é, nos alcançar o conhecimento supremo, o conhecimento pleno. Entendem? Isso é um lugar comum ocidental que não corresponde ao significado das Escrituras. Eu preciso então ler toda a literatura védica? Não. Nós podemos entrar em contato com aqueles que têm as conclusões do pensamento original e aprender dele, não é, os atalhos, os caminhos dentro desta gigantesca e quase infinita literatura. Portanto, eu peço que vocês se lembrem disso. O texto nunca pode ser considerado nem omisso nem meramente metafórico. Quando os Vedas dizem o Sol tem um nível de conhecimento, um nível de consciência, um nível de vida, ele está vivo e ele é consciente, nós não devemos entender isso como uma metáfora de um homem primitivo, mas como a compreensão espiritual do significado da vida. O Sol não está morto e, portanto, ele tem um nível de consciência. Não é? Há muitos seres humanos que não sabem o significado do Sol, mas seguramente o Sol sabe o significado de todos os seres humanos que estão vivos. É por isso que ele é descrito como um semideus, como uma parte do cosmos que possui um individual centro de consciência. Então, não estamos falando de metáforas ou de hipóteses primitivas, mas de algo bastante preciso e muito elevado. Muito bem. O significado e a codificação do yoga são um presente para a humanidade. O nome Patanjali é considerado o codificador deste manuscrito muito famoso chamado Yoga Sutras. Não é Yoga Sutra. Na verdade, a questão do S é relativa à tradução através do inglês. Não é? Em sânscrito, nós não fazemos plural com o S. Não é? Ele foi codificado, ele foi arranjado, posto por escrito, sintetizado por Patanjali, através dos manuscritos precedentes. O yoga era mencionado nos Upanishads, nos Puranas e em outros textos védicos, no Bhagavad Gita, e Patanjali vai resumir e dividir este conhecimento de maneira específica. Não é? Isso já diz muito sobre o tipo de a maneira como nós no Ocidente, nós em Kali Yuga, vamos organizar o pensamento. Hoje em dia existem faculdades separadas de matemática, de física, de química, de biologia, de filosofia, não é? Para os védicos seria absurdo não estudarmos matemática junto à filosofia, pois a matemática é a lógica, é a linguagem da lógica com a qual nós construímos
os pensamentos filosóficos. Portanto, ela serve à filosofia, ela é um pedaço da filosofia. E assim por diante. Os védicos eram holísticos no verdadeiro significado desta palavra. Muito bem. Então, Patanjali vai dividir, fraccionar o conhecimento relativo ao yoga para a facilitação da compreensão. Na nossa era, na era de Kali, nós somos descritos como incapazes de memorizar de uma única vez tudo que nós ouvimos ou lemos, não é? Ou alguém aqui consegue. Então, é necessário dividir o conhecimento por conta de uma diferente capacidade cognitiva, segundo a literatura original. Muito bem, mas ele não é o inventor do yoga. A literatura da Índia clássica aponta para Shiva, o Senhor Shiva, não é, como sendo o maior dos yogis, ou seja, aquele que consegue colocar o yoga, não é, em suas posições de maneira mais elevada. E Krishna é descrito como a perfeição do yoga. Isso tem vários significados, não é? As formas que o absoluto assume na transcendência são a origem das posições físicas de todos os seres e da geometria de todas as manifestações, não é? Então ele é a perfeição do yoga, mesmo porque o yoga serve para nos reconectar. A palavra yoga significa conexão com o infinito. Shri Krishna Govinda. Muito bem. Yoga também é controle e não só conexão. O yoga significa, segundo Patanjali, o controle da mente, a capacidade de controlar as oscilações mentais. Nós vamos falar disso, não é? De como controlar os pensamentos nesta aula. Muito bem. Nós já explicamos na aula O Universo Consciente, Karma e DNA, Ciência e Astrologia, a conexão entre os planetas, os chakras, as glândulas, os órgãos e também os nossos membros. Não é? Quem quiser pode assistir estas aulas que estão disponíveis no Facebook, na nossa página Ciência Milenar Indiana e no nosso canal do YouTube com o mesmo nome. Não é? E assim vocês vão entender como é que funciona a transmissão do karma do planeta ao chakra e como é que o chakra, através da leitura do DNA, que em pouquíssimas palavras não passa da sentença kármica que o universo emite para um determinado corpo, o chakra vai esculpir como um projetor que lê um microfilme, projeta uma imagem, usando, não é, os materiais do corpo materno, os órgãos à disposição do indivíduo. Para falar em rápidas palavras, alguma coisa que está contida nestas aulas. Muito bem. Então nós vamos entender que o universo é consciente, os planetas estão acordados e irradiando o eletromagnetismo que alimenta os chakras vão projetar, esculpir os nossos órgãos e os nossos membros. Então, há uma relação entre a inteligência deste universo, não é, e a manifestação dos nossos corpos, como nós explicamos passo a passo nestas aulas. Muito bem. Há uma relação, portanto, entre mente e corpo. Nós explicamos também que a mente não está fechada dentro do nosso cérebro. Não é? Você é capaz de me enxergar agora, de enxergar a realidade. A realidade, a visão da realidade está sendo produzida pelo seu cérebro. Mas onde é que você enxerga o meu corpo? Dentro da sua cabeça ou fora? Então há uma relação mais extensa do significado de mente, como nós vamos analisar aqui. Os corpos, segundo os Vedas e segundo o próprio Patanjali, que confirma a tradição da literatura védica em seus textos. Existe o Annamaya Kosha. Kosha significa invólucro. Então, o Annamaya Kosha é o invólucro corporal, constituído pelos alimentos consumidos. De onde vem o cálcio, a água, as componentes químicas do seu corpo. Como é que uma criança cresce? Através do cálcio que ele ingere
dos laticínios, das algas e de outras fontes, não é? É assim que os nossos ossos são constituídos. Este é o significado do fato de que os indianos dizem que a vaca é sagrada. Nós somos constituídos, aqueles que não são veganos, pelo cálcio do leite da vaca. Portanto, ela é uma outra mãe dos seres humanos. A sua mãe fornece o cálcio que é extraído dos seus próprios ossos, não é? Para o seu corpo enquanto você está na gestação. Porém, ela extraiu este cálcio da sua própria mãe e dos minerais presentes na alimentação, não é? O corpo humano é feito de 75%, 80% de água, carbono e outros elementos químicos. Então, esta química vem dos alimentos. Portanto, nós somos um jorro codificado através de uma leitura, de uma reabsorção de energias, não é? Do nosso café da manhã, almoço e janta. Isso é o que nós podemos enxergar. A literatura védica fala de corpo material grosseiro. Existe também o Pranamaya Kosha. Este é o invólucro das energias e forças vitais, onde o prana é absorvido. O prana é descrito como o ar vital. Ele é mais do que o ar material, ele é mais profundo do que o ar material. E ele vai gerar o corpo onde as energias, os chakras, permitem o funcionamento dos sentidos e a sua interação com a mente. Depois nós vamos ter o Manomaya Kosha, não é? O invólucro mental, mente em sânscrito se diz manas. Muito bem. Ele é o corpo que vai processar os pensamentos, as emoções, não é? E vai influenciar diretamente o corpo material e energético. Aqui está a mente, nós vamos entender o que ela é na aula de hoje. Muito bem. O Vijnanamaya Kosha é o invólucro da sabedoria, da inteligência, do intelecto. Jnana em sânscrito. Aquilo que é capaz de discriminar e decidir entre as hipóteses da mente, entre uma alternativa e outra, o senso do ego, a percepção de nós sermos, o Marcos, o Paulo, o João, o Alexandre, o Cláudio, a Maria, a Fátima, a Joana, a Kátia, não é? Isso está neste nível da realidade, portanto, é um corpo muito profundo. As pessoas dizem, você precisa se livrar do ego, experimente desatarrachar o Vijnanamaya Kosha. Isso não é possível. A expressão se livrar do ego significa se livrar da arrogância de acreditar que você está separado da fonte de inteligência absoluta. Quando o homem se vê no seu Pranamaya Kosha, desligado da tomada, ele acredita que ele é independente completamente, tanto do universo quanto da fonte infinita e não material do nosso universo. E, portanto, ele cai na ilusão de não ter nada a ver com o próximo, de não ter nada a ver com o sol, de não ter nada a ver com o cosmos e com o absoluto. Desta maneira nós entendemos a ilusão do ego. Obviamente estou fazendo uma frase com a qual vocês podem compreender em poucas palavras. Há muito mais a ser dito neste tópico. Muito bem. E por fim nós temos o Anandamaya Kosha, o invólucro mais sutil, aquele que é constituído de felicidade, Ananda, não é? Este corpo reflete a natureza da alma. Nós vamos falar dele muito mais adiante, pois precisamos ir passo a passo. Asanas são as posturas do yoga. Nós temos que entender que o asana também é uma postura interna. Não é? A realidade material, muitas vezes, o que é esta vida? O que é a vida que está acontecendo? Segundo os Vedas, segundo os primeiros livros do mundo, nós estamos sendo testados. A vida é um teste para uma capacidade, não é, espiritual. A cada escolha que fazemos, nós estamos dando uma resposta, escolhendo valores
através das nossas ações, entre isto ou aquilo. Muito bem, a postura do yoga, não é descrita como algo que precisa ser realizado com firmeza, sem rigidez, com calma e sem apatia, com segurança e sem tensão. Ela é relaxada, mas ela nunca é displicente. Estas são palavras-chave, não é, para a nossa relação e para o gerenciamento das nossas conclusões filosóficas. Não é? Se nós ficamos rígidos durante um percurso de mergulho dentro da literatura védica e não conseguimos mais rir, se um mestre, um professor, um Vaishnava diz uma frase engraçada, nós estamos rígidos demais, mas não firmes. Não é? Nós precisamos entender que a vida espiritual requer bom senso, mas ela não requer fanatismo, como nós explicamos no Ciência Milenar Indiana. Então, sem a oscilação dos opostos, nós podemos alcançar o verdadeiro yoga, sem a agitação e nem a tranquilidade excessiva. O que significa isso? Então, aqueles que vejo sorrisos naqueles que já estudam há muito tempo. Se você se paralisa num controle dos sentidos profundamente rígido, não é? No qual o seu grau de humildade passa por cima, através até às vezes de níveis de razão desnecessários, você vai estar vivendo um nível de tranquilidade que vai impedir você de avançar e de proteger os parâmetros da sua vida espiritual. Entende? Não sei se isso ficou claro, talvez não para todos. Muito bem. Então, é uma escolha consciente dos estados em função do serviço ao conhecimento. Então, nós vamos escolher os estados que vão ser utilizados e não vamos, porém, acreditar que este processo seja algo metafórico ou fictício, porém, que é o erro da maioria dos estudiosos ocidentais da literatura indiana ou da espiritualidade, achar que nós não podemos controlar os sentidos. Nós vamos explicar qual erro eles fazem ao imaginar isso. Não é? Então, o Vedanta Sutra começa dizendo Atato Brahma Jigyasa, o Yoga Sutra começa dizendo Ata Yoga Anushasana. Muito bem, isso é comumente traduzido como um então, Atato ou Ata. Como é que um livro pode começar com um então? Você abre a primeira página do livro e você tem a primeira fase com então, a primeira palavra é então. Então nós dizemos para levar adiante um discurso. O significado que eu proporia, se eu fosse o tradutor destes livros, é portanto. E o que significa esse portanto? Mais misterioso ainda. Você abre um livro e a primeira palavra é portanto. Portanto, nós usamos também para levar adiante um discurso. Qual o significado desse portanto? Então, isso significa, uma vez que nós já estudamos os aspectos materiais e sutis dos Vedas, a aula sobre o karma e o DNA, sobre a consciência do universo, sobre a astrologia, e sobre outras coisas, obviamente. Eu estou fazendo uma metáfora de comparação com os nossos estudos do Ciência Milenar Indiana. E entendemos todo o nível precedente da literatura original, 3 pontinhos, vamos falar sobre outras coisas. Isso significa também algo muito interessante. Além de criar uma figura de linguagem curiosa, não é? Eu abro um livro e eu leio a palavra portanto, como se eu já estivesse ouvindo aquela pessoa falar muito antes disso. Isso também toca o ponto do sukriti, ou seja, sukriti em sânscrito significa o acúmulo de karma positivo que nós recebemos decorrente das nossas ações compassivas, piedosas. Quando nós agimos com compaixão em relação ao próximo, em relação à natureza, em relação aos animais, ao mundo, nós acumulamos um karma positivo que vai nos atrair às escrituras védicas.
Entendem? Portanto, também significa agora que você chegou à filosofia indiana, agora que você atravessou incalculáveis vidas, está ouvindo falar sobre os Vedas, vamos retomar os pontos principais. Portanto, este portanto também tem um significado relativo ao conhecimento e à bondade que nós estamos acumulando no nosso dia a dia ao responder aos testes da realidade material. Então, os Vedas afirmam que se aproximar dessa literatura original, onde tudo está revelado, é um mérito que nós alcançamos através do acúmulo de sukriti, o acúmulo de atividades piedosas. Portanto, ata e atato significam também, depois de tudo que você viveu e fez, agora você pode ser exposto aos versos do Yoga Sutra, ao Bhagavad Gita, ao Vedanta Sutra. A palavra sutra significa fio. Então estamos falando de algo que vem sido tecido vida após vida. Os Vedas afirmam que se aproximar da literatura original, nós já dissemos isso. Mas talvez tenha aparecido aqui novamente, não por acaso, para que isso fique marcado na nossa consciência. Nós estamos sendo convidados a entender os Yoga Sutras, ou o Gita e os textos védicos, que são os mais famosos. Além da obra de Patanjali, além do Vedanta Sutra, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, os 4 Vedas, os Puranas, os Upanishads, de autoria do máximo exponente da literatura original, Srila Vyasadeva. Muito bem. O sânscrito, como vocês já me ouviram dizendo, é a primeira língua do mundo, a primeira língua filosófica completa e perfeita do mundo. A mesma língua onde uma de suas sílabas, o Om, representa a partícula subatômica. O bóson de Higgs, como nós já explicamos várias vezes, é o Om de Chandra Bose, não é? O famoso físico indiano que queria provar a existência destas partículas descritas na literatura original. Então, o sânscrito é uma língua que está inscrita no átomo. Os primeiros livros do mundo vão afirmar que a consciência total significa compreender o significado dos mantras védicos como literal. Estas duas informações precisam ficar acesas durante a nossa aula. Aqui está um artigo publicado por um jornalista americano que se ocupa das descobertas da NASA, na qual ele diz que o sânscrito é a língua ideal para a inteligência artificial dos robôs. Apesar disso ter sido tirado do ar da internet, nós temos aqui o registro deste site. Muito bem. O primeiro capítulo dos Yoga Sutras, então hoje nós vamos fazer uma introdução a esta obra. Em breve teremos um curso específico relativo ao texto de Patanjali. Muito bem. Definir o objetivo da meditação, não é? Samadhi Pada é o nome do primeiro capítulo. Ele fala sobre qual o objetivo da meditação, não é? Da visão transcendental e da reconexão com a realidade absoluta. Como nós podemos realizar isso e que isso existe? Esse é um dos temas deste livro. A literatura védica explica que estamos dentro do reflexo invertido da realidade espiritual. Vocês já devem ter visto aquelas mandalas, não é? Nós estamos dentro de um reflexo da mandala eterna. A sombra material que o universo projeta a partir de si mesmo, que o universo espiritual projeta a partir de si mesmo. Nós vamos falar sobre isso melhor no final da aula. Muito bem. Então, e sobre o objetivo da meditação, enxergar a verdade absoluta. O que é esta verdade absoluta? Nós poderíamos, para aqueles que têm medo das palavras, há muitas pessoas que têm medo das palavras, medo da palavra Deus, medo da palavra verdade, medo da palavra absoluto. Para aqueles que ainda não têm medo da palavra infinito,
não é? A verdade absoluta seria as formas, a forma original do infinito, a fonte energética de tudo que existe. Tudo que se manifesta tem uma fonte. Isso é algo relativo à ciência, não é? À matemática. Esta fonte é o infinito, a inteligência não material descrita na literatura, na primeira literatura do mundo, não é? Então aqui é uma imagem de uma cidade refletida, como nós vemos hoje em dia nos filmes, não é? Este reflexo, na verdade, ele acontece nas diferentes dimensões da geometria, e nós estamos dentro de como se, imaginem isso, a realidade original fossem duas pessoas dentro de um elevador feito de espelhos, de um cubo de espelhos, que gera uma infinidade de reflexos. Incalculável infinidade de reflexos. O nosso momento no tempo e no espaço é o reflexo número 449 trilhões, 569 bilhões, 995 mil e 97. Isso é, mais ou menos em uma provocação, numa única frase, a explicação da realidade. Nós estamos num reflexo do reflexo do reflexo do reflexo do reflexo, como num fractal, como numa equação, como num logaritmo, não é? Como dentro da geometria que os Vedas descrevem, não é? A espiral de Gopala Ramachandra é estudada muito antes da espiral de Fibonacci pelos védicos, milênios antes da existência de Fibonacci. Então, estas formas geométricas, na verdade, existem para organizar e estruturar a manifestação das incalculáveis realidades que o infinito multiplica e projeta. Nós vivemos em uma. A nossa realidade atual é prova de que existem outras. O seu quarto não está aqui neste momento, mas ele parou de existir depois que você fechou a porta. A lua não existe porque você não foi até lá. Então, o segundo capítulo, Sadhanapada, expõe as práticas que levam a esta conexão com Deus e quais os obstáculos que podem ser encontrados. Então, Haribol. O terceiro capítulo, Vibhutipada, trata dos resultados obtidos com a prática de meditação profunda, o conhecimento e as habilidades especiais relativas a esta meditação profunda. O quarto capítulo trata do objetivo final do yoga, não é? O proposto nos sutras, a revelação sobre a forma individual eterna da alma, não é? E sobre as formas eternas deste infinito. Este é o tema dos Yoga Sutras. Não é? Então, Patanjali diz, Yogaha Chittavriti Nirodha. Niroda é a restrição, a imposição, a limitação, o aprisionamento. Portanto, yoga é restrição, imposição, limitação, aprisionamento, autocontrole. Como é que nós podemos realizar nossos desejos? Como é que nós podemos ir daqui onde nós estamos até a Índia? É preciso de um plano de ação. É preciso domar os nossos aspectos negativos. Ninguém consegue viver dando total vazão aos próprios prazeres, exclusivamente a eles. Nós perderíamos até a saúde, não é? É preciso cuidar do corpo, da saúde, da higiene, da casa, das bênçãos econômicas, do trabalho, do estudo. Tudo isso requer um autocontrole. A vida é um convite ao autocontrole e não, como dizem os falsos gurus, os falsos mestres, um deixar rolar para ver o que acontece. Não é? Nós seríamos arrastados pela entropia se nós não agíssemos na realidade através das nossas decisões e desta restrição, desta imposição, desta limitação, deste aprisionamento, que não é um aprisionamento eterno, ele é provisório.
Por que nós fazemos um exercício de musculação, por exemplo? Não é? Nós estamos restringindo os movimentos para aumentar o bíceps. Não é assim? Você não está mexendo as outras partes do corpo. E você não está mexendo o braço de maneira incongruente ou ilógica. Há uma metodologia para que aquele músculo reaja. Se você oscilar demais nos movimentos, o músculo não tem reação. Não é? Se uma criança não repete a letra A, né, o número de vezes suficiente para que aquilo se torne automático, ela é incapaz de aprender. Portanto, esse ideal contemporâneo de que nós não devemos nos esforçar é o caminho da ignorância, segundo Patanjali. Um livro que existe muito antes do Ocidente se interessar pelos conhecimentos espirituais. Não é? Na verdade, faz parte do acervo da literatura eterna. Não é? Os Vedas não são uma literatura comum, elas se manifestam através de determinados autores, em determinados momentos, e são a enciclopédia da existência, que ciclicamente vai acontecer no mundo material, não é? A toda vez que existe a criação. Isso está explicado na aula Literatura e Espiritualidade, que vocês podem encontrar nas nossas páginas Ciência Milenar Indiana. Muito bem. Portanto, então, emoções negativas ou indiretamente negativas, ligadas à ignorância da realidade absoluta, vão ser controladas, vão ser excluídas, vão ser visualizadas, vão ser presas, não é? Pelo autocontrole do indivíduo. Nós vamos enviar as nossas tropas de polícia interna para bloquear os comportamentos inadequados que não nos fazem crescer. Como se nós nos transformássemos nos nossos próprios pais. O caminho espiritual muitas vezes é interrompido pelos traumas de infância de alguém. Mas a resposta para isso, um dia talvez façamos uma aula sobre psicologia védica, não é você entender que o ressarcimento que a criança interna espera receber dos demais e da realidade só ocorre quando você aceita ser seu próprio pai e sua própria mãe. Não existe na realidade psicológica familiar, não é? O retorno à infância, no qual você vai atravessar novamente da maneira em que você deseja, pelas aventuras daquela idade. Não é? Você vai assumir a posição de ser provedor das suas energias necessárias e também do seu conhecimento e das suas emoções, como nós vamos ver agora. A vida material é uma sucessão de testes espirituais, há regras e há criatividade, pois segundo o Shiva Purana, estes testes nunca são iguais. Isso é algo bastante interessante. Então nós estamos dizendo que a cada segundo nós estamos sendo testados. Presto atenção ou não presto atenção? Me esforço ou não me esforço? Vou trabalhar ou fico em casa? Perdoo ou não olho mais para aquela pessoa? Aceito ou rejeito? Estes testes se sucedem, não é? E são cada vez mais complexos. Controlar a mente, Nirodha. A mente é mais difícil de controlar do que o vento, diz Arjuna, em seu famoso diálogo com Shri Krishna no Bhagavad Gita. Não é? Portanto, é necessária uma disciplina ética e uma disciplina emocional para chegarmos nesse ponto. Segundo a literatura indiana, o corpo espiritual é feito de emoções purificadas. O que é a espiritualidade? Aqui está a resposta. A espiritualidade é uma realidade não material feita de emoções puras, perfeitas, equalizadas, definitivas, irreversíveis. Não há mais a oscilação relativa a bom e ruim, entre arrogância e humildade, como nós vivemos no nosso nível material.
Então, esse controle da mente, ele é uma ação da consciência sobre as emoções. A maioria dos professores de yoga ou dos professores de meditação, inclusive mestres famosos que saem na capa das revistas do planeta, vão dizer na hora H que é impossível controlar a ira. Que a vida ficaria chata se nós controlássemos nossas emoções. Que engraçado. As escrituras que afirmam que o significado dos seus mantras são literais, dizem o contrário. Dizem que é possível controlar a ira. Dizem que é possível controlar os impulsos negativos. Vamos analisar esta questão. O Bhagavad Gita, por exemplo, propõe um mergulho profundo nos temas da devoção, do amor em relação ao infinito, e uma rejeição, uma ação voluntária contrária aos impulsos, pensamentos, desejos e vontades da ignorância. Reconhecer sentimentos é um passo importante para qualquer tipo de avanço espiritual, para qualquer tipo de avanço psicológico. Às vezes eu pergunto para as pessoas como você está se sentindo e as pessoas não sabem dizer. Como é que nós fazemos isso? Então vamos fazer um exercício agora. Aqueles que estão em casa também, aproveito para agradecer a confiança de vocês e a presença daqueles que vieram aqui hoje. Vamos fazer um exercício de yoga. Vamos prestar atenção em como está o nosso coração nesse momento. Ele está batendo, você não está ouvindo, mas você consegue identificá-lo em algum lugar do seu corpo, não consegue? Ou é difícil? Onde estão os seus ombros? Onde está o seu coração? Aqui. Ele está confortável ou tenso? Qual é o nível de ansiedade que você está manifestando agora? Tem gente que é capaz de, assistindo às aulas do Ciência Milenar Indiana, dizer, eu estou tenso, então eu não posso assistir essa aula. Não é assim. Não depende de mim o controle das suas emoções. O que é o Vipassana? O Vipassana é você ir para dentro do coração, respirar fundo, perceber que ele está ligeiramente ansioso, se conectar nas suas certezas internas, por exemplo, na sua relação com o conhecimento védico, não há nada mais certeiro e interno do que isso, e comandar para que esta energia desagradável se retire. Isso não é tão simples, é verdade. Para tanto, nós precisamos do Bhagavad Gita. Pois para sermos capazes de controlar as nossas emoções, nós precisamos do apoio de Rishikesh, do controlador dos sentidos. Não é um dos nomes do infinito. Portanto, uma relação de amor é fundamental para com Deus, o infinito, o absoluto, para que a gente comece a ter a permissão de mexer na máquina das emoções. Quem estuda o Gita já há algum tempo já deve ter experimentado esse tipo de mergulho e esse tipo de controle. Ele é muito mais fácil para aqueles que já entendem o efeito dos mantras, não é? Entendem as formas do infinito, não é? Do que para quem vai experimentar isso mecanicamente. Por que a gente está falando de Yoga Sutras? É um fio. Os Yoga Sutras estão ligados no Bhagavad Gita, que estão ligados nos Puranas. A literatura védica é uma única obra, é como se ela fosse uma sinfonia infinita. E seus livros principais precisam ser conhecidos. Não é? O Bhagavad Gita está ali para quem dos presentes quiser
comprar uma cópia. Muito bem. Então, nós precisamos aprender a entender os nossos sentimentos para fazer Bhakti, sim. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj afirma isso no seu Upadeshamrita. Não é a opinião deste pobre Krishnadas que vos fala. O que significa isso? O que ele diz? Ele diz que nós precisamos entrar no corpo como um yogi e simplesmente dizer, a ira está se manifestando, eu estou para gritar feito um louco com esta pessoa, vou destruir minha relação de amizade, vou perder talvez meu emprego, vou me arrepender do que eu vou pronunciar, então eu vou segurar a minha cabeça pelos cabelos, por dentro, não precisa ser por fora, e não vou explodir. É claro, senhoras e senhores, que o controle dos sentidos é um controle dos sentidos, ele não é uma ideia metafórica, como os professores falam por aí. Nós vamos entender por que eles dizem isso. Então, Nirodha Pariman, Parinam. O que hoje pode ser sinal de sabedoria ou prova de humildade, amanhã pode ser fanatismo ou omissão de socorro. Há uma variação relativa a estes níveis de controle, mas nós não vamos ter tempo de falar sobre isso hoje. Muito bem. A palavra yoga pode ser definida como prática, exercício, processo de ligação com Deus, pois tal objetivo leva à total satisfação dos sentidos. Existe o yoga físico, existe o yoga do conhecimento e existe o yoga do amor, dentre os mais famosos níveis de yoga que nós podemos experimentar. Não é? Sem o yoga do amor, os outros são estéreis, segundo o Bhagavad Gita. Então, o gosto superior da vida espiritual plenamente realizada vai substituir o mero prazer material, não é, por esta conexão. Esta conexão vai ocorrer através de um processo que é explicado de certa maneira nos Yoga Sutras e de maneira mais profunda no Bhagavad Gita. Então, é nosso propósito controlar a mente e nos livrar de apegos a objetos desnecessários. E as pessoas falam para mim, mas escuta, então eu não posso mais comprar roupa? Eu não posso mais comer? Eu não posso mais me divertir? Nada disso está escrito aqui. Não se trata de uma renúncia seca às atividades necessárias para que a vida se mantenha. Se trata de uma conexão interna ao exercer qualquer atividade. Entendem a diferença? Não é uma renúncia mecânica, mas é uma capacidade de enxergar os significados profundos da vida e dizer, vou comprar roupas novas para me vestir ao fazer meu yoga, ou para ler o Gita, ou para buscar mais conhecimento. O propósito se transforma. Eu me alimento não só porque determinados alimentos são prazerosos. Eu me alimento, eu devo continuar falando ou não? Não? Eu me alimento um momento. Perdão. Haribol. Então, não é necessário renunciar ao mundo de maneira teatral, mas renunciar ao nosso egoísmo ao escolher as coisas. Entende? É algo muito mais sutil e algo que dá significado à nossa vida e nos transforma em pessoas muito mais felizes na prática. Esse é o tema principal do Bhagavad Gita. Vamos seguir aqui com os conteúdos do Yoga Sutra de Patanjali. Então, o que é essa mente? Agora nós vamos entender a mente. A mente é um dos temas desse livro. Segundo os Vedas, a consciência é o efeito da alma.
Nós não podemos enxergar a alma, mas esta consciência dentro de você é a prova, é o efeito, é a reação gerada dentro do seu nível material, da sua alma eterna. Entendam, por exemplo, o nosso nível de realidade como o ponteiro de um relógio. Não é? Aonde está aquele ponteiro do relógio? No corpo. Mas a consciência é a máquina que produz o movimento daquele ponteiro. Muito bem. É óbvio que não é fácil de entender assim, só com essas palavras. Nós precisamos de um pouco mais de estudo. A nossa consciência está presa aos 5 elementos. Não é? Terra, água, fogo, ar e espaço. Não é? Através dos corpos que nós descrevemos no começo da aula, não é? E que estão aqui elencados nos elementos sutis, mente, inteligência e falso ego. A mente é a central de mixagem dos 5 sentidos. Na prática, em poucas palavras, não é? A mente é o rádio que fala na sua cabeça, não é? E o lugar onde a visão se soma à audição, ao olfato, ao tato, como está a pele do nosso braço, suada, quente ou fria, como é a temperatura da cadeira. Tudo isso está sendo realizado por esta central de controle chamada mente. Entendem? Então, ela é aquilo que sugere gosto, não gosto, acredito, não acredito. Era de ferro existe, era de ferro não existe. Quando nós ainda não estamos conscientes do que a mente é, de maneira profunda, não só ouvindo pela primeira vez esta explicação, nós vamos ser comandados por estas frases. O rádio manda em você. Então o rádio diz, acredito nisso, não acredito naquilo. Isso também não quero. Agora eu vou embora. Vou voltar. Aquela pessoa é antipática, aquela pessoa é simpática. Existe um rádio pilotando as suas ações. Este é o nível mental. Nós explicamos que isso está ligado à presença dos astros. Este é, digamos, o mapa astrológico V de que estações de rádio você vai manifestar a música que toca na sua cabeça. Entenderam isso? Ficou claro? A mente é o blá blá blá. A mente está no mundo, o mundo está na mente. Por favor, assistam às aulas sobre o poder da astrologia, ou ciência e astrologia, e também o universo consciente. Vocês vão entender mais profundamente o que isso significa. Muito bem. As estrelas estão transmitindo as possibilidades dentro dos seus desejos. Por que uma pessoa que tem Vênus forte gosta de se apaixonar, namorar, brincar, passear, dançar? Porque aquele planeta, aquela estação de rádio, tem predominância nos seus chakras. Isso é o nível da ignorância. Nós somos como bonecos automáticos, não é? Escravos dos desejos dos astros. Isso é o que significa os semideuses. Eles estão decidindo a sua vida, porque você mereceu, por conta das suas ações em vidas passadas, nascer com uma forte influência de Vênus. E você vai ter que lidar com isso, que te traz alegrias, infelicidades, prazeres e transtornos, até que você suba num nível superior. E olhe para os seus desejos e diga, isto eu não vou fazer independentemente da minha vontade. As pessoas que estão ligadas à própria mente, em palavras claras, os professores de yoga geralmente não sabem dizer isso, são aqueles que obedecem às próprias vontades, aqueles que obedecem às próprias frases. Seu pensamento já te traiu ou nunca? Ele já disse bobagens que você acreditou? Quantas vezes nós não escolhemos confiar em pessoas que se revelaram inapropriadas, indignas da nossa confiança? Quantas vezes nós não tivemos a ideia de dizer uma frase que pudesse resolver um conflito que piorou o conflito? A nossa mente não é soberana, existem níveis superiores a ela. Isso é algo científico, como vocês estão entendendo.
Então, esses pensamentos racionais construídos através de uma lógica, não é? Os pensamentos irracionais, a fantasia, não é? O sono, seus conteúdos como sonhos, sensações, experiências oníricas, hologramas, não é? A memória, tudo isso vai estar dentro da mente. Nós vamos rever isso antes do final da aula. Nenhuma destas fontes pode ser considerada fidedigna numa alma que está condicionada ao eletromagnetismo dos planetas. Essa é a ilusão material. O Wi-Fi, de Júpiter, Vênus, Sol, eles estão transmitindo ideias, emoções, pensamentos. E nós estamos captando e obedecendo a impulsos. Acredito, não acredito. Gosto, não gosto. Bibiri, bibi. O yoga é uma ponte de acesso para sairmos disso. A razão é composta pela cognição dos sentidos, pela dedução lógica, pela conclusão com base nas experiências ou na informação de fontes confiáveis, não é? No silogismo, nós vamos tratar em uma aula específica só sobre a inteligência. E essa inteligência está acima do nível mental, como nós vamos entender no final da aula. Então, o que são os anartas? Como é que nós não conseguimos enxergar perfeitamente o infinito? Porque os níveis de energia dentro do nosso corpo estão encobertos, como uma maçã que é colocada para ser caramelizada, na ilusão material. O processo espiritual é ir descartando o caramelo grosso da ilusão, não é? Para chegarmos ao núcleo da existência. Nós vamos entender isso de maneira mais adequada agora. Então, as almas condicionadas estão ligadas a 3 níveis de manifestação. Tudo que existe na existência está dividido em ignorância, paixão e bondade. Tudo. Vamos experimentar? Cadeiras de plástico. O plástico é produzido através dos dejetos, não é? Do petróleo, que são corpos em decomposição na profundidade da terra. Morte petrificada em forma de cadeira, ignorância. Não é? O algodão, não é? É uma fibra natural, não é? Extremamente consona à criação de camisas. Não é? Nós podemos catalogar tudo. Uma erva medicinal, um veneno. Ambos podem ser plantas. Nem todas as plantas têm o mesmo nível. Uma flor está no nível da paixão. Um remédio, uma planta medicinal está no nível da bondade. Uma planta que te intoxica está no nível da ignorância. Assim os nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a olhar para eles e dizer: este pensamento é da ignorância, ele está vindo de algum planeta maléfico. Eu não aceito seguir as suas instruções. Ele volta inumeráveis vezes, é fato. Mas isso não significa que aquilo seja a melhor escolha possível. Nós falamos aqui também, não é, nessa imagem passada, onde estamos? Faz tempo aqui. Dos hologramas, das visões ligadas à Maya, dos sonhos. Há pessoas que acham que os próprios sonhos são oráculos. Eu sonhei que eu deveria estudar japonês e que eu não deveria estudar filosofia indiana. Isso, segundo a literatura, faz parte do nível dos anartas, do nível da ilusão. Uma alma que está ainda presa na relatividade material, ela sonha a perfeição absoluta? Sim, você pode sonhar com o que vai acontecer, ou ter boas intuições no sonho, mas isso não significa que necessariamente tudo que você sonha se realizará, ou é verdade, ou é a melhor das escolhas. Nós temos que desconfiar de nós mesmos. Alguém diria: mas espera um pouquinho. Eu não preciso seguir meu coração, como dizem os falsos gurus? E os assassinos?
Eles também seguem o próprio coração, não seguem? Eles seguem a própria mente. Para seguirmos o coração, primeiro é preciso fazer um processo de purificação científico e não aleatório, inventado por este ou aquele professor da Nova Era. Perdoem, dizem que eu falo demais mal da Nova Era. Não vou falar mais. Da New Age. Se eu falar da New Age, as pessoas será que vão achar ruim? Então, Patanjali claramente distingue o avanço espiritual de processos místicos ligados à matéria, à mediunidade, às experiências extrasensoriais, psíquicas, poderes místicos, milagres. Tudo isso é um nível material. Tadã! Surpresa! Como é que funciona que pessoas que estupram mulheres têm poderes para curar os outros? Porque fazem parte dos famosos poderes místicos. Você pode alcançar poderes místicos, mas não ter conexões e amor por Deus. Você pode ser bancado por entidades astrais, que não têm nenhuma intenção em levar você para o bom caminho. O nível de ilusão que as pessoas devem atravessar é muito grande. Nós precisamos acordar, isso aqui é um grande teste. Se fosse só ir ao Play Center, fazer todas as iniciações que as pessoas sugerem na internet para que a gente alcançasse a consciência, seria fácil. Mas será mesmo que a saída da ilusão, a saída da Matrix, a saída de Mahamaya passa pelo Facebook? Só passa quando a gente transmite lá. Então, tudo isso aqui faz parte dos níveis de manifestação. Hoje, por exemplo, hoje me mandaram uma imagem de um centro espírita que estava convidando mulheres viúvas a terem experiências sexuais com maridos defuntos. Eu recebi isso de uma pessoa que está sentada na plateia. O que acontece? O ciclo de encarnações não para ninguém ter relações com a esposa da vida passada. As pessoas estão sendo possuídas por entidades negativas, entendeu? Em nome de religião. Senhoras e senhores, um mínimo de desconfiômetro em relação a si e em relação ao próximo. Precisamos entender que a perspicácia também é necessária para o avanço espiritual. Só porque a pessoa diz aqui, põe uma placa, espiritualidade, tudo que ela fala é verdade? Esse é o motivo pelo qual nós nos chamamos ciência milenar indiana. Nós estamos aqui analisando escrituras, funcionamento científico dos planetas, matemática, geometria, DNA. Nós pesquisamos o que nós apresentamos aqui, não ouvimos vozes do além. Elas existem? Existem. Estas vozes são manifestadas. Isso aqui é um gigantesco rádio de influências. Mas simplesmente porque você está ouvindo alguém não significa que aquela pessoa é bem intencionada. Não existe trote no telefone, existe trote na audição mental também. Não existe filme no telefone, existe filme para a tela mental também. Nem tudo que reluz é espiritual. Aqui o Patanjali, a mediunidade, seja natural ou causada por fatores materiais, tais como ingestão de substâncias intoxicantes, ou físicos, não deve ser confundida com samadhi, ou experiência espiritual. A autoridade máxima, o codificador do yoga, diz claramente que os trips, as mirações, as viagens, não devem ser confundidas com samadhi, ou experiência espiritual. Existem guerras de hologramas em sonhos descritas nos Vedas, em níveis de realidade diferentes. Não sou eu que estou falando isso. É Patanjali que está falando isso. A experiência espiritual de natureza verdadeira surge quando a consciência está impregnada de fé. Fé em quem? Em Deus, não em si mesmo. Energia, reminiscência e inteligência. O que é inteligência? Eu costumo dizer que a inteligência é o Bhagavad Gita. A hora que você colocar o chip na sua cabeça e enxergar o mundo com aquele óculos, entendendo o significado daqueles mantras, você vai subir de nível dentro da sua própria inteligência. A verdadeira espiritualidade é caracterizada por um súbito voltar-se para a direção de Deus ou para a realidade última,
por uma relação de amor com o infinito. Sem essa relação de amor não adianta fazer iniciações e acumular poderes místicos. Ai, fulano mexeu no meu chácara. Tira a mão daí, menino. O yogi sabe que a cada instante recebemos estímulos de insatisfação. Então, vamos falar sobre Niroda. O amigo é imperfeito. Quantos amigos imperfeitos você tem? Alguém cobrou algo que nós já fizemos, de maneira até mal educada. A mãe ficou nervosa sem motivo. O pai exige atenção, mas não se satisfaz com nada. O irmão não cumpre deveres básicos. O professor só vê defeitos. A vizinha responde atravessado. A esposa manipula os filhos. Preciso de um copo d'água. Há uma série de discrepâncias simultâneas ao nosso redor. Não é? O yogi, porém, não busca uma solução infantil dos problemas. Ele vai enfrentar o grau de dificuldade da realidade e dar uma resposta interna. Ele vai dizer, ele vai pedir desculpas, mesmo para aquele que está errado. Se isso levar a uma paz mais rápida. Por que não? É muito mais, esse é um ditado popular, que provavelmente deve vir da Índia. Não é? É muito melhor estar em paz do que ter razão. Não é? Óbvio que esse ditado não vai servir para nos fazer controlar os sentidos. Eu vou dizer para vocês, é necessário seguir o Ekadasi, ler o Gita, meditar nessa filosofia, cantar os santos nomes, esse é o processo. Não é? Muito bem. Então, nós não vamos buscar soluções emocionais ou psicológicas. Nós vamos sentir compaixão por quem se comporta de maneira inadequada. Se uma pessoa vem na sua casa, é grosseiro com você, entendeu? Não lava a louça quando disse que ia fazer, se comporta de maneira insuportável, você ainda vai falar mal daquela pessoa? Ou você vai dizer, coitado, olha o nível em que ele está. De que maneira você vai ser superior aos demais se você ainda vai narrar um comportamento inadequado, cheio de ira e revolta? Você é diferente dele? Se você não tem compaixão por alguém que está num nível ainda mais difícil e mais baixo do que o seu próprio? Aquela pessoa se comporta pior do que eu. Ele merece que eu fale mal dele? O yogi vai assumir a igualdade da alma revelada nas Escrituras e se enxergar no outro. E se eu estivesse no lugar dela? E se eu estivesse no lugar dele? E se eu tivesse 80 anos e estivesse tendo aquela doença específica? Como é que eu... Como eu poderia falar comigo naquela posição? Não é? Se colocar no lugar do próximo. De verdade, fazer esse exercício. Se eu fosse, em vez de um neto, se eu fosse o avô ou a avó, o que ela vive? O que minha mãe vive? O que meu pai vive? Meditar significa refletir profundamente. Nós meditamos no próximo. A compaixão nos leva a enxergar isso. Está escrito que as nossas almas individuais são idênticas umas às outras. O que muda é o momento em que nós estamos nos manifestando no tempo e no espaço. Alguns de nós estão mais para frente nisso ou naquilo. A compaixão é automática se você entende isso profundamente. Então, ele vai aceitar algumas agressões e assumir a responsabilidade por tudo. Eu já vivi esse personagem, ou eu posso viver aquele outro na próxima vida. De que adianta eu ir lá gritar? É claro, nós não vamos... O sábio autocontrolado, ele não é uma pessoa que sofreu lobotomia, como eu já disse em outras aulas. Ele pode dizer, isso está errado, isso não se faz, não estou de acordo, não é? Mas é a emoção interna e a motivação pela qual ele diz não que vai mudar profundamente. Mas isso requer
uma certa prática. Então, o esforço dá acesso à misericórdia e leva à contrição por qualquer erro. Pelo erro do próximo. O que você faz quando você perdoa alguém? Você perdoa você mesmo num outro lugar do tempo e do espaço, agindo naquele lugar. Então, nós vamos, na verdade, passar para outros pontos. A compaixão pode ser de diferentes tipos, não é? Pois existem também 3 tipos de relações humanas. Nós somos professores daqueles que têm menos conhecimento do que nós. Amigos somente daqueles que têm o mesmo conhecimento do que nós. E alunos daqueles que têm mais conhecimento do que nós. Essa é, inclusive, uma das etiquetas básicas para o avanço espiritual. Quando nós conhecemos alguém que tem conhecimento védico, como nós nos relacionamos? Se eu tratar alguém que tem muito mais conhecimento do que eu, digo, escuta aqui, meu filho, ele não vai se sentir inspirado a me ensinar o que ele sabe. Ele vai dizer, quando você entender como é a dialética, precisa de uma gangorra para isso acontecer. Se alguém está em cima e ele vai jorrar conhecimento e eu preciso receber, eu preciso me sentar abaixo dele. Esse é o significado da palavra Upanishad. Sentado aos pés daquele que tem conhecimento. Então eu vou me colocar nas minhas ações do dia a dia, de maneira servil. Eu vou propiciar a vontade naquela pessoa de me ensinar o que eu não sei. E o que disse Rupa Goswami? Agora nós vamos chegar nas questões, nos textos relativos ao autocontrole. Um sábio autocontrolado pode tolerar a urgência de falar, as urgências da mente, as urgências da ira, as urgências da língua, da barriga e dos genitais. Somente este sábio está qualificado para fazer discípulos em todo o mundo. O que significa isso? Significa que, dentre outras coisas, a fala provoca sempre uma urgência. A mente está mordendo os chakras. A ira está atacando o sábio. Mas ele vai não reagir a isso. Sabe aquela hora que você sente, agora fulano vai escutar, e você vai voltar lá, vai abrir a porta e vai despejar um monte? É nessa hora que o sábio fala, não. Aprenda a controlar a ira, independente do fato de que aquela pessoa precisaria escutar isto ou aquilo. Imponha a si mesmo um controle agora. E vença esse teste. Pessoal, seu, ele é seu. Porque aquela pessoa não vai melhorar se você for lá gritar com ela e contar quanto ela é inadequada. Muito pelo contrário. Então, o seu pensamento lógico, a mente está te traindo. Ela está dizendo, vá lá, explique, gritando. Isso. Mas qual vai ser o resultado? Você vence o teste se você diz, eu não vou lá. Eu vou me sentar e vou cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vou aprender a modular os meus sentidos. Vou entrar no coração. Vou ver que a ira está manifestada. Vou implorar ao Absoluto, ao Supremo, ao Infinito, que Ele me ajude a afastar a ira. E eu vou conseguir neutralizar esse sentimento. Quando vocês realizarem este exercício, este yoga, nós vamos estar falando com Patanjali, com Rupa Goswami, com Vyasadeva, com Krishna. Aqui. Eu já ouvi vários professores de yoga me fizeram essa pergunta no começo da aula. Mas, você quer repetir a pergunta? A pergunta é que há no Zen budismo e outras propostas espirituais a proposição do controle das emoções. No sentido que, por exemplo, o Zen budismo diz que os pensamentos são... Eu vou repetir o que você está falando para as pessoas ouvirem. Eu me lembrei exatamente da pergunta. Então ele está dizendo que em muitas linhas filosóficas, por exemplo, o Zen budismo, dizem que nós podemos observar os pensamentos, mas não diretamente controlá-los.
É mais ou menos isso. Isso, mas o controle é deixá-los livres. E que o controle é deixá-los livres. Isso é aquilo que não está escrito nos Yoga Sutras de Patanjali. O que não está escrito no Bhagavad Gita. Os versos são claros. É preciso controlar a mente. Yoga significa controlar as oscilações mentais. Como é possível que os mestres do dia a dia de hoje, de Kali Yuga, ensinem errado? Os Vaishnavas explicam isso. Shamdas Babaji Maharaj diz que aquele, inclusive dentre os Vaishnavas, que não consegue colocar em prática as escrituras, ele vai recortar as escrituras. Ele vai descartar as frases que ele não sabe fazer. Entende? Então aquele professor que chega para você e diz, não é? Que você não vai conseguir controlar, que a beleza da vida espiritual é você deixar os pensamentos soltos e só observá-los. Isso vai levar você a manifestar a sua ira, a manifestar luxúria, a manifestar cobiça, a manifestar todos os tipos de impulsos. Porque você deixa tudo solto e você vai no piloto automático. E que isso seria a beleza da vida. Isso é viver de acordo com o nível mental. Por que os textos diriam controle sua mente, se a gente devesse deixá-la solta? Eles não sabem controlar a mente e ensinam que isso é impossível. É isso que está acontecendo. Eles não sabem fazer o processo descrito no Gita e acham que é tudo metáfora. Existe um famosíssimo monge internacional que diz, a hora de controlar a ira, quando a ira se manifesta, não adianta tentar controlar. Meu Deus, os sutras dizem o contrário. Aqui, ó. Fui para trás. Ué, onde nós fomos parar? Aqui. O sábio autocontrolado pode tolerar a urgência de falar, a urgência da ira. Ele pode. Somente ele é um professor. Os outros não são. Está claro aqui. O controle da mente é sim a beleza da vida espiritual. Ele não é uma metáfora. Ele é o que transforma a nossa vida. Aqui presente é uma pessoa que me telefonou na Índia. Eu estava na Índia no começo do ano. Ela disse, alô. E eu disse, você está controlando seus sentidos hoje, não está? É verdade ou não é verdade isso, dona Maria Helena Medina? Os 4 braços do Ciência Milenária Indiana. A senhora, mas houve esse telefonema? Ela disse alô. Eu disse, você fez orações para Srila Gurudeva e você está controlando seus sentidos. Ela me disse, tem 2, 3 dias que eu orei e está funcionando. Dela dizer alô, eu escutei. Foi ou não foi? Ela fez que sim com a cabeça. É perceptível quando nós alcançamos esse nível. Tem uma coisa que muda aqui dentro. E é audível, você escuta. Para que isso dure, nós precisamos não nos vangloriar. Nós precisamos sucessivamente nos reconectar. Isso não é uma coisa automática, isso se torna uma potência sua com o treino, como qualquer asana, como qualquer força física. A força de você se controlar. Você controla uma vez, é fácil. A segunda vez é um pouco mais difícil. A terceira vez, chega uma hora que você esquece. Isso é um percurso, é um diálogo que acontece com o Absoluto, com Krishna. Então, aqueles que estão negando isso, tem várias aulas na internet de pessoas que negam que é possível controlar a ira, que é possível controlar os sentidos. Eles estão trapaceando a si mesmos e a todos os que escutam aquelas aulas. Na verdade, eles deveriam confessar a sua incapacidade de colocar em prática o processo
e dizer, se alguém faz, eu não sei fazer. Aqui no Ciência Milenária Indiana nós conhecemos mestres que eram grandes professores nisso. E o nosso objetivo é conectar vocês aos textos destes grandes mestres. O controle dos sentidos e da mente não significa cancelar obstáculos e tristezas, mas reagir de maneira sábia ao positivo e ao negativo da realidade relativa. Isso não significa que eles vão dizer, mas como é que você faz isso? Você não tem mais infelicidades? Existem momentos que são mais difíceis e momentos que são mais fáceis. Isso é a maneira como a realidade material está construída. Mas como você reage por dentro é o que conta, é o que muda. Isso vai ficando cada vez mais profundo. Quais são as atividades que você escolhe fazer no seu dia a dia? Você vai se controlar ao conversar com o feirante da rua, ou você vai usar toda a sua energia para traduzir um grande livro de filosofia védica? Chega um momento que você começa a fazer escolhas dentro desse autocontrole. A imagem, assim, a ignorância é o avesso da verdade. Então vamos entender isso. Né? Por que nós estamos diante de obstáculos? Recentemente alguém me perguntou essa semana, por que existe o mal? Eu não entendo o mal. Existem duas forças se manifestando na nossa experiência. A verdade, o infinito, o conhecimento, Deus. Do outro lado, a ilusão, a ignorância, a arrogância, o condicionamento à matéria. Então as pessoas acham às vezes que tudo que acontece é positivo, né? A gente que fala assim, se aconteceu o que tinha que acontecer. Tem muitas vezes é maia, é a ilusão que está manifestando e te transtornando. Não é só porque acontece que está bom. Tanta coisa ruim que acontece. As pessoas parecem que no âmbito da espiritualidade perdem a razão, elas perdem a capacidade de usar a inteligência. Nem tudo que acontece é positivo. Você não vive isso? Por que você fala que é? O que é a ignorância? Ela é o avesso da verdade. A ignorância vai servir como um degrau de uma escada que precisamos desfolhar. É como uma alcachofra, como o bem me quer e mal me quer. Você encarna e você vai tirar a ignorância de usurpar o dinheiro de pessoas honestas. Fez, pagou, recebeu os frutos kármicos, perdeu a inteligência, nasceu numa situação pior, descartou isso e agora você vai para o próximo obstáculo. Nós estamos subindo a consciência quase como se fosse pela contramão. É por isso que os Vedas explicam. Nós temos duas maneiras de evoluir. Ouvindo quem tem consciência, e aprendendo e colocando em prática, ou sofrendo. Me diga alguma outra se você souber. Nós aprendemos ou ouvindo quem sabe mais, matemática, música, nossa mãe que ensina português para nós na infância, ou sofrendo. Fica andando de recuperação de português, tomando 0 na prova, não realizando nossos projetos. O mal é a sombra do conhecimento. Então o que acontece? A realidade transcendental irradia infinitas realidades. As realidades materiais projetam uma sombra. Imagine uma mandala que é feita também de pontos coloridos e de linhas negras, de linhas sombrias, não é? Estas linhas sombrias são a ausência da verdade, a ausência do conhecimento. E nós estamos aqui como numa criança, num jogo de quente e frio, mais para lá, queima a mão, mais para cá fica frio demais, não é? Tateando para entender o que é certo e o que é errado, para aprender a diferença entre o certo e o errado, não é? Hoje em dia as pessoas dizem que não existe diferença entre o certo e o errado, que não existe certo e errado, né?
Porque não existe a verdade, então não existe ética. Vem alguém aqui dentro, como eu às vezes dou sempre esse exemplo, mata todo mundo, né? Não existe certo e errado. O conhecimento vai levar à felicidade e a ignorância leva à dor. Este é um termômetro. Certo? Mas isso não significa que quando dói a gente não possa aprender. A gente aprende muito quando dói. Se nós estamos dispostos a evoluir diante daquele obstáculo, não é? Nós podemos falar disso de um outro momento. A mente é tanto amiga quanto inimiga. Não é? Nós não vamos ter mais tempo de falar sobre todas as imagens que nós tínhamos produzido aqui. Não é? A mente funciona, como nós já falamos no começo da aula, através de 5 categorias. O conhecimento correto, o conhecimento falso, a fantasia ou a imaginação, o vazio do sono profundo e a lembrança. Esses são os 5 andares do prédio da nossa mente. Não existem outros. A literatura védica explica as coisas de maneira profunda e perfeita, não é? Então, a maioria das pessoas acha que conhecimento errôneo seja conhecimento correto. E ensina isso aos demais. Então, nós vamos falar agora sobre os 8 passos que nos levam à eternidade, segundo Patanjali. O yama, as austeridades, como o Ekadasi, eu convido a todos vocês a fazerem o próximo Ekadasi, a assistirem o nosso vídeo sobre o Ekadasi, o jejum indiano que está no nosso canal Ciência Milenar Indiana. Ele vai abrir o conhecimento espiritual para vocês, porque ele vai limpar os níveis mentais. Não é? Então, o nível, inclusive, de serotonina aumenta através desta dieta na qual come-se frutas e raízes durante 24 horas, numa data específica. Não é? Regras como os 4 princípios espirituais, a compaixão, a veracidade, a limpeza e a não intoxicação, não é? As posturas, o asana do yoga, o pranayama, aprender a respirar para podermos ter energia, não é? O pratyahara, o recolhimento, a diminuição dos estímulos externos. Antes de dormir nós nos sentamos, podemos acender o abajur ou uma vela, respiramos profundamente e diminuímos a nossa relação de impulsos ao invés de desligar o computador depois que o filme acaba e tentar dormir com a mente extremamente agitada. Não é? Dharana, o mergulho nos versos. Nós cantamos o Mahamantra pedindo para termos acesso aos significados do Bhagavad Gita. Como assim, Krishna? Eu não sou este corpo. Me explique mais sobre isso. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a meditação. Você canta os santos nomes, lê um verso e pergunta qual é o significado. Enquanto isso não vai abrindo, você continua naquele. Isso significa conversar com a personificação dos santos nomes do Absoluto. Então, dhyana, reflexão, o silogismo é muito importante. Se este mantra diz isto, e eu vi aquilo acontecer, aquele outro mantra diz aquilo, qual é a conclusão adequada para agora? Me tornar a pessoa mais humilde do mundo ou dizer não? Certos professores, falsos gurus estão errados. O samadhi, a comunhão com Deus, entrar nos passatempos eternos da suprema personalidade do Absoluto. Nós vamos falar mais sobre isso em outra aula. Então, nós podemos espantar os pensamentos como quem espanta moscas. Estou com raiva do fulano. Vai embora. Estou com raiva do fulano. Vai embora. Nós vamos pensar no Bhagavad Gita, cantar o Mahamantra em pensamento, substituir ignorância com conhecimento eterno. O objetivo último do yoga é Nirvikalpa Samadhi, contemplar aquele que está livre de vínculos materiais, Deus. Nós vamos enxergar o conteúdo do Brahma Samhita. Como são as realidades transcendentais? Nós temos isso escrito nos Vedas. Nós vamos meditar e aquilo vai começar a aparecer na nossa visão mental. Não como um holograma, mas como algo que nós enxergamos com a lógica do conhecimento védico. O
o infinito se torna visível para quem faz o processo de Bhakti, para o processo da devoção. Então, os Yoga Sutras deixam claro que tanto Patanjali, o compilador dos sutras, quanto Vyasadeva, o mais ilustre comentador, concebem a existência do Supremo. Vamos ver os sutras, os versos. 1.23. Através de um processo especial de devoção a Ishvara, Ishvara Pranidhan, o Senhor Supremo, alcança-se a visão da realidade eterna. E os professores de yoga dizem que não existe Deus, que Deus são eles. Está escrito aqui. Eles dão aula sobre os Yoga Sutras. Tal Senhor Supremo é uma consciência individual que jamais é afetada por sofrimentos, atividades e seus resultados. Deus não se manifesta como seres humanos. As pessoas explicam isso, que os seres humanos são Deus. Nehi hai, diriam os indianos. De jeito nenhum. Não é o que está escrito nos versos. Em Deus, a semente da onisciência alcançou o nível mais elevado de desenvolvimento e nem pode ser excedida por nenhuma outra consciência. O Senhor Supremo ensinou os mais antigos professores, mas ele não está limitado pelo tempo. A palavra sagrada que designa o Senhor Supremo é o som Om, chamado Pranava. Quando o Om é repetido e lembrado com profundo sentimento ligado ao significado que ele representa, surge a realização do verdadeiro eu e a remoção dos obstáculos. E aqui nós vamos falar sobre o ensinamento do Avatar adorado. A realidade, Deus é simultaneamente, inconcebivelmente igual e diferente a tudo que ele cria. Nós já falamos disso em outras aulas. Nós não vamos nos delongar nesse aspecto agora. Esta é a cronologia das religiões organizadas segundo o conhecimento védico. Já me perguntaram se o xamanismo estaria antes do conhecimento original. Não. O xamanismo está, digamos, codificado nos livros dos rituais védicos. Ele chega nas civilizações fora da Índia por diz-que-me-diz-que e é realizado pelos monges ou pelos xamãs de diferentes povos. A Terra começa na Idade de Ouro com o conhecimento védico. O homem está em sintonia com o absoluto e é por isso que nós viemos da Idade de Ouro para a Idade de Prata e para a Idade de Bronze para a Idade de Ferro, assim como comprova a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, segundo a qual é matematicamente impossível evoluir dentro da realidade material. A matéria só evolui. A sociedade é um fenômeno material. O que evolui? A consciência. Portanto, a civilização começa na Idade de Ouro e vai em direção à Idade de Ferro. Nós estamos caindo dentro da eternidade e esta é a narração desta queda filosófica. Diz o Srimad Bhagavatam, eu vou ler essa segunda parte. O Senhor Supremo, a razão da causa e do efeito, portanto, o não material, a inteligência não material, ela é a razão tanto da causa quanto do efeito. Newton, e o que está fora da matéria, além da física quântica. Não se sujeita, por este mesmo Supremo, à felicidade ou à infelicidade consequentes às ações kármicas. Não se lhe impõe aceitar um corpo material. E como possui corpo e personificação transcendental, ele é neutro. As entidades vivas, sendo parte integrantes do Senhor, possuem suas qualidades em proporções diminutas. Portanto, ninguém deve se deixar afetar pela lamentação da morte ou pela ira que os professores de yoga se recusam a tentar controlar. Eu agradeço a presença de todos vocês. Vou deixar esta parte das estrelas influentes para trás. Nós já vimos isso em outras aulas. Vou ler um trecho do Sri Isopanishad. Ó verdade absoluta, sustentadora de todos os seres vivos, vossa face está coberta por vossa refulgência, deslumbrante como ouro. Removei esta cobertura e mostrai-vos ao vosso devoto puro. Este é uma oração feita pelo próprio autor dos Upanishads, que ora para
atravessar o Brahman, o brilho do corpo transcendental do Absoluto, e enxergar as formas da entidade suprema. Muito bem, já explicamos isto em outras aulas. Aqui está o desenho da existência, o universo material, o brilho, o Brahman e o universo espiritual. Nós não vamos explicar isso agora. Nós temos esse pôster à disposição daqueles que quiserem levar uma cópia para casa. As formas da literatura védica, obviamente, são representações de uma inteligência que tem forma espiritual eterna, infinitos braços, infinitos rostos, com os quais ele consegue olhar, enxergar e manipular os mundos materiais. Nós não devemos ter medo das imagens do Absoluto, pois elas nos ajudam a meditar sobre o conceito de infinito e sobre o seu significado. Para mim, o conceito de infinito e o seu significado está representado, na verdade, viveu diante dos meus olhos por 1 ano e meio na pessoa de Bhaktivigyan Bharati Maharaj, um mestre espiritual indiano que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu vivi quase 3 anos na Índia, 2 anos e meio praticamente sem voltar para o Brasil, e lá eu tive a oportunidade de conhecer alguém que não buscava fama, que não buscava dinheiro, que não buscava discípulos, mas se limitava humildemente como um servo, a pronunciar os significados que revelam a verdade dentro da nossa experiência vital, a fenomênica verdade dentro da realidade material, aquilo que os cientistas buscam e aquilo que os buscadores almejam encontrar. Então, a ele eu dedico esta e todas as aulas do Ciência Milenar Indiana, pois eu seria um ingrato, um ocidental egoísta e arrogante se eu dissesse e repetisse tudo o que eu aprendi lá, como se fosse exclusivo fruto da minha própria inteligência. Eu me comportaria como um usurpador do conhecimento, e isso não faz parte da ética de um filósofo, ou da ética de um cavalheiro, ou simplesmente da ética de um ser humano. Obrigado a todos, espero vocês aqui no nosso espaço, Rua Mário Amaral 278. Nós somos um grupo de estudos feito por historiadores, buscadores, jornalistas, astrólogos e alunos como eu, não é? Indicamos a vocês as aulas do nosso canal no YouTube, A Verdadeira Origem da Cultura, Cultura Védica e Consciência, Cultura Indiana e a Ciência da Autorrealização, e a conexão conosco através das nossas páginas, com o mesmo título, Ciência Milenar Indiana. Obrigado a todos pela presença, pela confiança e pela participação, e até a próxima.